2025 tem sido o ano em que eu errei muito, tipo, várias vezes. E foi justamente nesses erros que eu pude perceber os meus maiores avanços. Todo fim de ano eu começo a ficar nostálgica. Você começa a ficar nostálgica também? Porque eu acho que é normal de fim de ano e o oposto também acontece. Todo início de ano a gente fica cheia de expectativa de como vai ser o ano, de tudo que a gente vai conquistar, de todos os planos que a gente quer traçar. Só que mesmo se a gente consegue alcançar de fato esses planos, essas metas, esses objetivos, a gente vai tropeçar e errar pelo caminho, porque isso é da natureza humana. O vídeo de hoje, a gente tem um climinha mais de podcast, eu tô aqui pra falar no teu ouvido. Geralmente posto umas 6, 7 horas. Se você é do time de quem janta, pode pegar sua janta. Se você é do time de quem lancha, pode pegar seu lanche. Se você é do time que almoça assistindo o vídeo, pode botar seu almoço. Vamos deixar que os meus pensamentos conversem com os seus pensamentos. Esse não é um vídeo com muito gancho visual. Vamos conversar. Então eu separei 5 coisas que eu aprendi, não com os meus acertos, mas com os meus erros durante esse ano. Primeiro é tentar controlar as situações só tira a graça de viver elas por completo. A verdade é que ter mania de controle acaba te impedindo de viver experiências espontâneas. Eu tinha muita mania de controle. E isso acabava tirando a graça de ver uma situação se tornar algo muito melhor do que ela poderia se tornar se eu estivesse controlando tudo. Ou também, o contrário, me impedia de aprender com alguma coisa que eventualmente daria errado e me daria alguma lição daquilo ali. Ou seja, eu acabava tentando me poupar demais e não vivia desafios que poderiam me ajudar muito. Testa deixar algumas situações só se desenrolarem e se surpreenda, porque a gente tem mania de achar que a gente sempre sabe o que é melhor. Mas na verdade, gente, nem sempre a gente sabe. Quando a gente tenta controlar demais todas as situações, a gente acaba se impedindo de viver elas por completo. Para mim era muito natural imaginar o que ia acontecer diante de uma situação e tentar prever e tentar me preparar para o que poderia acontecer. Eu não enxergava como querer controlar uma situação, eu enxergava como apenas querer me preparar por que pudesse acontecer, só que querendo me preparar demais, era assim uma forma de tentar controlar aquilo ali. Vamos para o segundo ponto. Nunca é o dia certo para você começar alguma coisa. Um péssimo hábito do ser humano é ficar adiando decisões para o momento perfeito. Um momento perfeito esse que nunca vai existir, porque nada nessa vida é perfeito. Para citar um clássico aqui, na segunda eu começo. Na segunda eu começo dieta, na segunda eu começo aquele curso, na segunda eu começo aquele projeto, no mês que vem, no início do mês. Isso é um tiro no próprio pé. E esse ano foi o contrário. Começar coisas em dias aleatórios me ajuda a enxergar aquilo com uma naturalidade maior na minha rotina. Sempre penso que se tem alguma coisa que é importante que eu tenha que começar a fazer, eu vou começar ela hoje. E aí amanhã eu começo ela de novo. Faz sentido? Por exemplo, uma das minhas maiores metas desse ano era me alimentar melhor. Todo dia eu escolho me alimentar melhor. Eu não sei dizer quando eu comecei. Não foi, sei lá, em maio. Em maio eu falei, a partir de maio eu vou começar a me alimentar melhor. Não foi. Foi uma decisão que eu tenho que tomar ela um pouquinho a cada dia. A chave, gente, não tá em esperar a motivação, porque motivação não vem. A chave tá em controlar um impulso de querer desistir o tempo todo e de fazer o que é só mais fácil. Vai trazer uma citação de um livro que eu tinha preconceito de ler, e aí quando eu li, eu vi que na verdade não era nada daquilo do que eu pensava, e que é um livro bem bom, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Na verdade é uma citação que tem dentro dele de William James, e fala o seguinte: toda a nossa vida, na medida que tem forma definida, não passa de uma massa de hábitos práticos, emocionais e intelectuais, sistematicamente organizados para a nossa felicidade ou nosso sofrimento, e nos conduzindo irresistivelmente rumo ao nosso destino, qualquer que ele seja. No meio tempo que a gente acorda até dormir, tudo que a gente faz é hábito. Acordar, escovar os dentes, comer, trabalhar, estudar, olhar pro teto e reclamar da própria vida. Tudo é hábito. Nosso cérebro, ele funciona de uma forma muito mais mecânica do que a gente acredita que ele funcione. Então a gente tem que dar atenção pro que a gente está dando constância. O quanto antes você padronizar alguma coisa que você quer ou que você precisa na sua vida, mais aquilo vai se tornar natural, mais fácil aquilo vai se tornar. Então não adianta você achar que você ficar esperando o momento perfeito para começar alguma coisa vai ser melhor, porque na verdade você só está adiando sua adaptação, adiando ter a facilidade daquilo na sua vida. Padronizar os hábitos saudáveis que você desenvolve na sua vida torna o seu dia mais fácil e mais prático, porque escolher cansa. Se você não sabe o que você precisa fazer, você vai ficar cansado o tempo inteiro. Vou trazer um exemplo de rotina da manhã. Uma coisa que me incomoda muito quando falam sobre rotina da manhã é que nunca falam sobre como a rotina da manhã é essencial pro resto do seu dia
ser menos cansativo. Se você não tem uma rotina da manhã, e rotina da manhã, vamos abrir um parêntese, eu não estou falando de acordar, meditar por 1h30, abraçar 30 árvores, tomar uma chá, sair pra fazer pilates, nada disso. Falando sobre uma sequência de hábitos que você faz todos os dias assim que você acorda. Se você acorda, toma banho, toma café, escova os dentes, bota uma roupa e sai, isso já é uma rotina. Quer ela seja boa o suficiente pra você, quer não. É a sua rotina. E ela te ajuda a poupar a quantidade de decisões que você faz assim que você acorda. Se você acorda e olha pro teto, não sabe o que vai ser do seu dia, não sabe o que você tem que fazer, você vai ficar cansado às 7h30 da manhã. Número 3. Dizer não pode te proteger, mas também pode te paralisar. Eu sempre fui muito people pleaser. Quem acha que tem que agradar todo mundo, levanta a mãozinha aí. Então, a minha jornada com aprender a dizer não é, anos aprendendo a dizer não. E hoje em dia, eu estou começando a ter prazer em dizer não de vez em quando. Tô chegando nesse nível ainda, pra você ver, são anos praticando isso. E eu ainda não consegui chegar nesse nível, eu tô começando a chegar agora. Mas em contrapartida, eu percebi que se eu falo não demais, se eu falo não nos momentos errados, eu me privo de viver coisas muito legais. O segredo, na verdade, sempre está no equilíbrio. Pra tudo nessa vida, o segredo está no equilíbrio. E pra dizer não, não seria diferente. Então, hoje em dia, eu desenvolvi um certo filtro pro que eu digo não, pro que eu digo sim. Eu costumo pensar, se faz bem pra mim, se faz bem pra minha comunidade, se eu não vou me prejudicar, né, de nenhuma forma, nem prejudicar ninguém, é sim. É dentro. Vai me prejudicar outras pessoas ao meu redor, se não tá alinhado com os meus princípios e se não é recíproco, não. Tô fora. É óbvio que pra ter essa noção, pra ter esse filtro, a gente tem que estar muito consciente dos nossos limites, né, do que a gente está disposto a fazer no nosso dia a dia. Vou trazer mais um exemplo. Esse vídeo tá cheio de exemplos da minha vida, mas como eu acho que é um tema pessoal, né, estamos falando sobre os meus erros, não tem como eu não trazer exemplos da minha vida. Esse ano eu queria muito voltar a dançar. Coloquei lá como meta voltar a dançar. Como, quando, onde? Eu não fazia ideia. E aí, alguns meses depois, eu acredito que em março, acho que foi em março desse ano, a minha amiga me chamou pra conhecer uma academia de dança. Conheci, amei, participei da academia, fiquei apaixonada pela academia. E aí apareceu a oportunidade de eu começar a fazer aula nessa academia. Qual foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça? Não sei não. Não vai dar. Gente, a oportunidade apareceu na minha mão de bandeja. Eu fiquei na hora com medo. Fiquei, não vai dar pra mim, não vou conseguir, não vou poder, não vou ter tempo. E aí eu usei esse filtro. Eu pensei, cara, faz bem pra mim? Sim. É uma das minhas maiores paixões desde que eu tenho 4 anos de idade. Não é um negócio que vai me trazer, né, carga emocional negativa de forma nenhuma. Você vai me trazer só coisa boa. Faz mal pra alguém à minha volta? Não. Não faz. Pelo contrário. Eu posto um monte de vídeo legal, vocês podem assistir, olha como faz bem. Tô brincando. Por que seria não? Por que seria não? Porque eu tava tentando me sabotar. Entrei, faço parte de uma academia muito legal, é essa academia que eu estou agora, se chama Núcleo 7.0. Vamos para o número 4. A constância é muito mais difícil do que parece, porém muito mais essencial do que você acha que ela é. Constância é um tópico constante na vida de quem trabalha sozinho ou, por algum motivo, tem dificuldade de estabelecer ali uma rotina. E pra mim, gente, é a única coisa que tá realmente conseguindo mudar a minha vida. É ter constância nas coisas que são importantes pra mim. Você se sente melhor quando você é responsável com você mesma. E pra isso, você precisa tomar as mesmas decisões todos os dias. Lembra daquilo que eu tava falando de rotina? E uma das grandes questões do porquê constância às vezes é muito difícil é porque não é glamouroso. Tem algumas coisas que elas são feitas para serem feitas todos os dias. Lavar a louça é um saco, mas você tem que lavar a louça todo dia. Você tem que sempre se pegar no pulo quando você tá vendo que você não tá sendo constante com alguma coisa só pra se sabotar. Você já se pegou fazendo alguma coisa errada, tipo, só um pouquinho? E aí você nem percebe por quê? Por exemplo, porque todo dia você se comprometeu que você ia tomar uma vitamina à noite. E tá na hora de tomar a sua vitamina e você se vê pegando um biscoito, um Cheetos, requeijão. E aí você tá abrindo aqueles Cheetos e você pensa, por que eu tô fazendo isso se era pra eu estar tomando vitamina agora? É nessa hora que tá a chave da constância. É um saco, você vai ter que fechar o pacote de Cheetos, ir pra vitamina e tomar o raio da vitamina. Mas é necessário, foi o que você se comprometeu a fazer em primeiro lugar. Vamos para o 5º e último aprendizado, que eu só aprendi porque eu errei muito. É que você não melhora da noite pro dia, você melhora um pouquinho a cada dia. A maior parte das vezes você não vai ser a lebre, você vai ser a tartaruga. Ontem eu tava falando com o Felipe o quanto eu melhorei nos últimos meses em relação à rotina, à constância, tudo que a gente tá conversando aqui. E eu só me dei conta de algumas coisas ontem. E eu não percebi porque foi uma mudança que foi gradual, que foi natural, que foi
aos poucos. Sem desespero, sem tudo ou nada, sem um momento definitivo em que eu decidi que aquilo ia mudar a minha vida por completo. Melhores mudanças ao longo do ano foram mudanças que eu fui fazendo um pouquinho a cada dia e aquilo foi crescendo e se tornando natural pra mim. Você não precisa ir a extremos para obter resultados. É agora que você consegue tomar uma pequena decisão e amanhã tomar a mesma decisão e depois de amanhã tomar a mesma decisão, até que aquela decisão é completamente natural e você consegue tomar ela todos os dias, no automático. Para finalizarmos o vídeo, deixa eu ler um trechinho desse livro para vocês. À medida que você vai se recuperando, também fica mais natural ter fé em seu Criador e no Criador que existe dentro de si. Um pequeno parênteses aqui é que esse livro fala sobre criatividade, sobre encontrar o nosso artista interior, sobre realmente criação, né? Então, o Criador a gente pode interpretar como a nossa essência, nós mesmos. Voltando, você aprenderá que, na verdade, é mais fácil escrever do que não escrever, pintar do que não pintar, assim por diante. Você aprenderá a apreciar a canalização de energia criativa e a deixar de lado a necessidade de controlar o resultado. Você descobrirá a alegria de praticar a sua criatividade. O processo, não um produto, irá se tornar o foco. A sua cura é a maior mensagem de esperança para os outros. Esta linda mensagem eu deixo vocês. Sua cura é a maior mensagem que você pode deixar para os outros. É isso que eu faço aqui. Compartilho muito da minha cura para vocês. E é esse o impacto que eu espero deixar na sua vida, mas de qualquer forma, acredito que compartilhando as nossas jornadas, a gente chega ainda muito mais longe. Se esse vídeo te fez pensar em alguma coisa que você também aprendeu errando, comenta aqui, porque em breve eu vou fazer um vídeo reagindo aos comentários aqui no YouTube. Errar faz parte e talvez os erros empurrem muito mais a gente pra frente do que os acertos. Mesmo que a gente só perceba isso depois. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me ajuda bastante e mostra que vocês gostam desse tipo de vídeo. Um erro de cada vez e a gente vai acertando aos poucos, né, gente? Beijo e obrigada por ter assistido.